que Jesus possa nos iluminar e que o estudo transcorra da melhor maneira possível, com proveito para todos nós. O tema de hoje é transe mediúnico e concentração. E vamos então, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, rogando a Ele luz e assistência, não só para nós, que estamos vinculados, encarnados, desencarnados, mas principalmente para os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão em provas, que desencarnaram. Amigo Jesus, benfeitor maior de nossas vidas. Nesse instante, Mestre, pedimos ao Senhor o auxílio e assistência para nos desvincularmos das preocupações do dia a dia, dos afazeres que se repetem muitas vezes sem um sentido específico, mas que certamente toma de todos nós muito mais energia do que o necessário. Esquecendo de tudo isso, Senhor, que possamos nos ligar em Ti, na vossa bondade, no vosso amparo, na vossa assistência, que nunca nos faltou. E aproveitamos para pedir para os nossos irmãos, pelos nossos irmãos que estão sofrendo, irmãos que estão passando por provas, irmãos que se encontram na linha de frente, se esforçando ao máximo para levar saúde, paz e equilíbrio aos necessitados que ali vão em busca de socorro. Pedimos luz, Senhor, para os nossos companheiros desencarnados que ainda não abriram o coração para o vosso chamado, ainda se comprazem em semear a discórdia, a maledicência, os conflitos, a guerra, todo tipo de sofrimento. Que possam entender que nada mais fazem do que semear, o que certamente terão de colher no futuro. Abençoe também os nossos dirigentes, governantes, para que aproveitem a oportunidade que receberam e que consigam fazer bom uso do posto que ora ocupam, mas que não será eterno. Que semeiem caridade, paz, luz, fraternidade e muito amor. Pedimos pelos nossos amigos espirituais, especialmente aqueles que são os responsáveis pelos estudos, que possam ajudar-nos no entendimento e na compreensão daquilo que será estudado. Que o Senhor Jesus ampare-nos a todos. Que assim seja. Bom, gente, então eu vou fazer a projeção aqui da tela e como a gente sempre fala, então se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer qualquer tipo de interrupção, podem abrir o microfone ou então fiquem muito à vontade para colocar no chat lá as perguntas. Se eu não conseguir responder, por favor, não fiquem acanhados, pode colocar lá, Fernando, ainda não ficou claro, não. Aí eu vou recorrer aqui à universitária do meu lado, Maria. Bom, acho que está todo mundo vendo direitinho. O estudo da noite de hoje são os transes psíquicos e a concentração mediúnica. Acho que é a aula 10, porque eu e Bruno nós andamos divergindo aí, mas é isso mesmo. Então, o tema da noite, transes psíquicos e concentração mediúnica. As obras que nós utilizamos para poder montar esse estudo, o roteiro aqui, Mediunidade, Estudo e Prática, tem essa do Divaldo, que eu já falei várias vezes, é um livro muito interessante, vale a pena, principalmente para quem é novato na doutrina.
Diretriz de Segurança, Perguntas e Respostas, de Valdo e José Raul Teixeira. Aí o Livro dos Médios, que é o nosso roteiro maior no estudo da mediunidade. Aqui abaixo, uma psicografia do Divaldo também, que é Médiuns e Mediunidade, do Espírito Viana de Carvalho. Livro dos Espíritos, A Mediunidade, da Terezinha Oliveira. E esse Mediunidade e Obsessão em Crianças eu esqueci de tirar, na verdade, para o tema que eu não utilizei ele não, mas é um livro também muito bom de referência, que vale a pena a leitura. Bom, aqui nós vamos começar falando as definições que tem, né, quando se fala de transe. Então, a palavra transe é genericamente entendida como qualquer alteração no estado de consciência. Vocês vão ver ao longo da nossa fala que nós vamos ter níveis diferentes de transe, quer dizer, níveis diferentes de alteração no estado de consciência. Alguns, muitas vezes, não são nem percebidos pela pessoa que entrou em transe. E o outro, um estado bem profundo e bem marcante. Etimologicamente, transe traz o significado de crise, de momento crítico. Então, nós estamos no estado de vigília e, de repente, o nosso estado de consciência muda. Então, isso aí é o chamado transe. Para a medicina, essa mudança é similar ao sono, mas obviamente não é a mesma coisa. Existem várias distinções, mas com limitado contato sensitivo e motor. Já para a psicologia, ela explica que o transe assemelha-se ao sono, mas por ocorrer alteração da consciência, a reduzida sensibilidade a estímulos, a perda ou alteração do conhecimento que sucede à volta. Nós vamos perceber que no sono existe uma diferença muito grande da parte do transe, principalmente em situações de transe em que quando a pessoa volta, ela tem uma certa amnésia, ela não lembra ao certo ali do que aconteceu. Né? Então, são situações que nós vamos mostrar, são situações mais distintas. E vou citar alguns casos aqui. Eu peguei essa parte aqui, é bem interessante, isso é uma animação. Não vou passar, eu vou contar o caso, eu já contei esse caso esses dias para trás, não me recordo ao certo se foi aqui no estudo ou se foi na reunião pública, que é o primeiro transe mediúnico de Divaldo Franco. E naquele livro que eu citei para vocês, da Ana Lande, o irmão do Divaldo, de nome Francisco, um jovem de 26 anos de idade, ele estava brigado com o pai pelo fato de ter casado com uma mulher em que a família não aprovava. Na verdade, tinha um certo preconceito em relação à cor da mulher, era uma pessoa de bem, uma pessoa muito correta, mas o pai é, brigou com o Francisco e isso chateou muito o Francisco, que morava próximo à casa do Divaldo, que era o caçula de vários irmãos, com 17 anos. E aí, certa noite, o Francisco passou mal e acabou desencarnando. E aquilo abalou demais o Divaldo. Então, ainda no momento do velório, o velório era feito nas casas, o Divaldo começou a sentir um mal-estar muito forte, e aí disse para a mãe que ele não estava sentindo as suas pernas. E a mãe ralhou com ele, falou que não era hora para esquisitices, e que era para ele levantar, que eles iam rezar um terço para o irmão. E a mãe o puxa, e ali ele cai no chão, quer dizer, ele realmente não conseguia mexer as pernas. E ele fica durante 6 meses de cama, sem conseguir mexer as pernas. Os médicos lá de Feira de Santana, os dois clínicos, olharam de volta e um deles disse: Olha, ele pode ter sofrido algum abalo em decorrência do choque com a morte do irmão. E seria bem conveniente que ele tomasse uns outros sustos aí na tentativa de mudar. Então, os irmãos, com as peraltagens todas lá, tentavam dar susto nele, até choque elétrico deram nele na tentativa de que ele voltasse ao normal, e nada feito. Certa feita, uma prima, o visitando, disse que
estava na cidade uma senhora de nome Ana Ribeiro Borges, e ela era médium, ela era vidente, e que ajudava as pessoas, principalmente naquela situação. Então foi combinado a visita dessa senhora à casa do Divaldo. E quando a senhora chega, que ela bate o olho no Divaldo, ela percebe que ele não estava sozinho, que ele tinha uma companhia espiritual. E que diante o grau de sensibilidade mediúnica do Divaldo, as vibrações daquele espírito que se encontrava ali ao lado estava interferindo consideravelmente na estrutura fisiológica do Divaldo. Isso eu estou fazendo uma parte, tá? Isso ela não relatou, não, ela só relatou que existia um espírito ali e descreveu aquele espírito. Todos entenderam que era o irmão dele que havia desencarnado. E o Divaldo pergunta para ela: olha, a senhora também enxerga os mortos? E aí então ela não só esclareceu, mas deu as primeiras aulas de espiritismo para ele. E disse assim: olha, é importante que você frequente um centro espírita. Edivaldo disse: da onde mexer com coisa do demônio? De jeito nenhum. Altamente católico. E a sua mãe falou: não, você vai sim. E aí ele falou que não ia e acabou indo, né? Porque a mãe falou que era para ele ir. Diz ele que com muito medo ele vai em direção ao centro espírita, era o único que tinha na cidade, ficava mais afastado, e ele levou o crucifixo. Porque ele disse assim que se o demônio aparecesse para ele, ele tacava o crucifixo no demônio. Então, quer dizer, na cabeça daquele jovem de 17 anos de idade, as coisas funcionavam desse jeito. E chegando ao centro espírita, isso é relato dele, ele se surpreende, porque vê ali várias pessoas distintas da cidade, algumas pessoas que ocupavam posição social, como o juiz, o gerente do Banco do Brasil, o tabelião do cartório, inclusive viu a senhora que trabalhava na igreja que ele frequentava, e ela pede para ele não comentar nada. Então começa a reunião. E assim que começa a reunião, o Divaldo perde os sentidos. É onde eu queria chegar. Então ele entra num transe mediúnico. Ele perde os sentidos e, por intermédio dele, um espírito se comunica. E quando ele volta a si, sem lembrar do que aconteceu, ele percebe que a sua mãe se encontrava em prantos. E aí ele vai recobrando um pouco ali da memória, sem entender, ele falou assim: olha, eu dormi, não vi nem o que aconteceu. Ele não sabia que tinha dado passividade. Né? No linguajar que não é o correto, ele tinha incorporado. A gente fala dar passividade, porque na verdade o espírito não entra dentro do corpo do médium. A ligação ali é feita perispírito, perispírito. E aí então a mãe relata aos prantos que o irmão, Francisco, ali esteve, e ele falou: mas como é que a senhora sabe que era ele? Ela falou: olha, ele relatou coisas que só nós sabíamos, só eu e ele sabíamos. E ali, a partir de então, o Divaldo começa a sua trajetória, o seu desenvolvimento na mediunidade. Então, é só para poder ilustrar esse primeiro transe mediúnico que ele teve, o primeiro de não sei quantos que viria pela frente. Obviamente que os transes foram avançando e ele, através do desenvolvimento, com total controle. Eu vou mostrar uma imagem para vocês mais à frente, mas se vocês quiserem depois pesquisar na internet, muitas vezes o Divaldo ele está fazendo a palestra e na linha de raciocínio muito rápida, sem perder as palavras, de repente a feição dele começa a mudar. Então a gente percebe nitidamente a mudança nos traços do seu rosto, a voz muda completamente e sem perder nada na sua linha de pensamento, o Dr. Bezerra de Menezes começa a falar e dar a mensagem. Isso eu já tive oportunidade de ver em alguns congressos, é só colocar no YouTube, vocês vão perceber. Então a gente entende que no processo de explanação dele, quando ele de fato entra em sintonia, ali ele já está representando a fala do mentor que o intui, que o inspira naquele instante, de forma que a transição ela é praticamente imperceptível.
E nós vamos falar nisso mais à frente, porque tem nas outras situações também. Então é só para poder marcar essa parte inicial. Tá aí, tá tranquilo? Na obra ali, apenas como uma forma didática, ele vai fazer uma distinção nos graus do transe. Então, nós vamos ter, didaticamente, três tipos de graus para o transe. Nós temos o chamado superficial, ou um transe consciente, e é a parte que eu disse para vocês, que muitas vezes a gente nem percebe que, que está vinculado a uma outra mente. Às vezes nós estamos representando ideias que, gente, mas como é que eu estou pensando isso aqui? Como é que eu estou falando? Você está conectado ali, sem perceber. Às vezes, quando a gente faz prece, principalmente na casa espírita, quando vai iniciar um estudo, quando vai iniciar uma reunião, principalmente estudo, às vezes faz a prece e você vê que a prece foi diferente, que quem está ali ao lado, inspirando, é diferente dos que sempre auxiliam ou das preces que nós fazemos mesmo, que são nossas, que às vezes a gente tropeça, às vezes a gente perde um pouquinho ali de raciocínio, então a gente consegue perceber isso direitinho. Então, tem esse transe superficial ou consciente. Nesse caso, não há amnésia, não há esquecimento, a pessoa recorda de tudo muito bem, inclusive às vezes ela coloca em dúvida, né, se aquilo ali realmente ela estava em transe. Então eu vou mostrar daqui a pouquinho que é algo muito sutil e às vezes até imperceptível. Tem o chamado parcial ou semiconsciente, e é o estado que vai ficar entre os dois, entre o consciente e o inconsciente. Então, esse parcial tem situações que a pessoa entra num transe mais intenso, o espírito ali já se comunica de forma mais efetiva, outra ela tem consciência do que está fazendo, e às vezes numa situação dessa, o médico costuma muitas vezes ficar em dúvidas, né, se aquilo é coisa da cabeça dele, e às vezes esse tipo de pensamento, a dúvida, acaba bloqueando a, a informação, acaba bloqueando a linha de raciocínio do espírito ali que está utilizando aquele médio. Um transe mais profundo, ou chamado de transe inconsciente, muitas vezes nesse tipo de situação existe uma amnésia lacunar, quer dizer, a pessoa não lembra daqueles episódios ali naquela situação, porque ela permanece inconsciente. Então, às vezes, tem o desfalecimento. Eu já citei um caso para vocês em aulas passadas, né, de uma médium conhecida, que no iníciozinho do desenvolvimento ela desmaiava, passava mal. Contei o caso para vocês das duas entidades que vieram me acompanhando e meu cunhado, porque nós fomos a um ferro velho procurar peças, e as entidades tinham desencarnado por acidente automobilístico, não sabia o que estava acontecendo, e a médio ainda inexperiente e estava em desequilíbrio por preocupações do cotidiano, ela estabeleceu ligação com essas entidades e assimilou em profundidade todo o desequilíbrio das entidades, o que afetou profundamente. Aí eu lembro que eu contei para vocês que desmaiou, tinha que levar para o hospital e assim por diante. Então, são essas três gradações aqui que nós temos para o transe: o consciente, o semiconsciente e o inconsciente. Até está tranquilo? Tem dúvidas? É, citando, assim, como bom mineiro, a gente gosta muito de contar os causos. Vou pegar essa situação aqui do consciente, e eu não vou nem dizer que chegou propriamente no transe, mas são situações bem interessantes. Não sei se o Luiz está na sala aí, porque eu não estou enxergando todo mundo. Acho que ele vai lembrar muito bem desse caso que eu vou contar. Nós estávamos numa reunião, lá no Irmão Francisco, era uma reunião de estudos, e eu não lembro ao certo se era de princípios básicos, mas estávamos lá na reunião, Luiz que estava ministrando o tema nesse dia. E aí tinham dois frequentadores e eles levaram uma terceira pessoa que estava indo pela primeira vez. E no meio da reunião, Luiz fez um comentário e essa pessoa que estava indo pela primeira vez, ela quis se exaltar, quer dizer, ela discordou do que Luiz disse, mas de forma muito deselegante, e manifestou algumas ideias
extremamente contrárias ao que estava sendo estudado ali. E Luiz, então, ele foi estabelecer um diálogo na tentativa de esclarecê-la, mas aí a gente já tinha percebido que não era ela que estava se manifestando. E aí nós trocamos olhares, eu e o Luiz, ele percebeu, então, assim, não era a pessoa, ela estava começando a estabelecer conexão com irmãos que estavam ali também para o estudo, quer dizer, ela era uma médium em potencial e, na verdade, se deixasse o negócio ia avançar. Então, ali, contornamos a situação e a espiritualidade entrou em ação. Fato é que esse acompanhante espiritual ficou na casa e depois ele foi assistido. A moça foi embora, acho que um pouco contrariada, e porque não teve a polêmica que gostaria que tivesse e nunca mais voltou. Então, é uma situação que eu fiz questão de destacar, porque assim estabelece-se a ligação com entidades, no caso essa estava presente, e se a coisa avança, essa conexão ela pode se tornar um pouquinho mais profunda. Então ela sai dessa questão consciente e pode tomar uma vertente um pouco maior. Tá tranquilo até aí, gente? Todo mundo tá compreendendo? Bom, então lembrei desse caso. E desse outro aqui, profundo inconsciente, eu já citei o exemplo, mas mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então são os 3 graus, didaticamente, aqui, da situação para o transe. Eu também lembrei, viu, Fernando? Lembrou, né? Lembrei. Então tá bom. E aí, Luiz, vamos só aproveitar um pouquinho aqui, talvez você me ajude nisso. Quando tem esse tipo de situação, às vezes esses irmãos que ali estão, eles têm mais conhecimento, então eles conseguem envolver as outras pessoas com a sua vibração. Me parece que o seu primeiro ímpeto naquele instante foi de partir, não vou falar que era para discussão, não, mas para poder esclarecer, Explicar. não é isso? E você percebeu que ela não estava disposta à explicação, quer dizer, e aí você foi e parou, é onde quebrou a sintonia. Então, A eu minha que preciso. dificuldade é porque eu sou bronco, né, Fernando? Então, o interessante nessa situação é a questão da sintonia, é de perceber que às vezes a nossa reação vai reforçar ainda mais a questão da sintonia. Vou dar um outro exemplo para vocês. Esse daí, algumas pessoas vão recordar. Uma outra casa espírita, onde a gente começou, no caso eu, o doutor Pedro, há muito tempo atrás, a gente ainda trabalhava nessa casa, estávamos em vias de mudar de casa. E então, no atendimento fraterno, já comentei isso aqui uma vez, o doutor Pedro foi fazer o atendimento e a paciente, ela deu passividade a uma entidade que ameaçou agredi-lo. Acho que conseguiu arrancar um botão da camisa só, mas a espiritualidade resolveu o problema. E aí terminamos uma palestra e aí me chamaram para poder ajudar na sala de passes. Aí quando eu entro na sala de passes, essa mesma senhora, com a mediunidade extremamente em desequilíbrio, ela estava, vou usar o termo incorreto, tá? Incorporada, ela tinha dado passividade para uma entidade, e tinha lá dentro da sala 4 pessoas, 4 ou 5, se não me engano, pessoas novatas, sem experiência nenhuma em reunião mediúnica, todas assustadas. Inclusive, uma estava debruçada na mesa, como se disse assim, meu Deus do céu, e agora? O que a gente faz? E a médium, totalmente inconsciente, vamos dizer assim, do que estava acontecendo, andava de um lado para o outro, o espírito falando e ameaçando. O espírito falava para as pessoas assim, vocês estão morrendo de medo de mim. Então, por que eu estou destacando isso? Porque isso é um estudo sobre mediunidade, tá? Quando ele diz, vocês estão morrendo de medo de mim, ele já está induzindo. E aí, aquelas pessoas que de fato estavam com medo por desconhecer o processo, elas abaixavam o padrão vibratório, o que dificultava, então,
o acesso de toda a espiritualidade que estava presente ali para socorrer o espírito, que estava dando um showzinho à parte, mas sem causar agressão, sem nada. Então, ali estabelece-se uma faixa de sintonia. As pessoas sintonizaram com a vibração daquele espírito, que tinha um certo conhecimento, e à medida que elas ficavam amedrontadas, elas esqueciam da oração, elas esqueciam da fé, da confiança, e dava aquele espírito mais força. Então, com a chegada de outras pessoas mais experientes, eu cheguei e outras pessoas mais experientes, nós começamos, as pessoas começaram a fazer oração e demos um passe nela. O espírito desvinculou, aí ela vai e cai no chão. Quer dizer, rompeu-se a ligação. Isso demorou um pouquinho, porque de repente ela voltava de novo. Aí lá vai mais passe para poder romper a ligação. Porque ela em si não queria também perder essa ligação com a entidade. Já existia ali como se fosse uma simbiose, um processo de tratamento mais difícil. Mas foi tratada, recuperou. Nunca mais vi aquela senhora na minha vida. Não sei como que se encontra. Peço a Deus que seja muito bem. Às vezes eu trago isso para os estudos, mas eu não menciono nem local, nem pessoas, porque isso não é o nosso objetivo, é para ver esse tipo de situação. Que se a gente perde a confiança, se a gente perde a fé, se a gente esquece que Jesus está no comando, nós baixamos nosso padrão vibratório e aí perdemos o acesso às entidades. Esse mesmo espírito que ele estava, depois manifestou na reunião mediúnica, foi esclarecido, foi encaminhado e foi ajudado. Então, o objetivo do trabalho é socorrer esses irmãos necessitados. Para isso, nós temos que nos capacitar, é o que a gente busca nesses estudos. Então, esse transe que ela teve já foi um transe mais profundo, porque ela não controlava as suas ações. O espírito estava realmente ali no controle da situação, entre aspas, né? Porque a espiritualidade monitorava tudo para ver como que a coisa ia caminhar. Eu vi que tem uma pergunta aí, eu quero só mostrar aqui, vou responder só para me poder passar isso aqui, ó. Isso aqui está mostrando um palestrante, Luiz, fazendo palestra, e a entidade atrás vinculada a ele através do pensamento. Então, muitas vezes ele vai falando, não perde a linha de raciocínio, quer dizer, está num transe ali quase que consciente. Então, a gente ainda brinca que quando as palestras são boas, 1% é nosso, a gente não atrapalhou as palestras. Quando elas são mais ou menos, é porque nós atrapalhamos as palestras, porque a espiritualidade nunca atrapalha, o trabalho é sempre muito bem feito. Vamos para a pergunta, Marilene? A pergunta é em relação a essas pessoas. As pessoas, nesses casos, não têm consciência de que deram passividade? Podem chegar a pensar que o desequilíbrio ou a polêmica é delas mesmo? No caso, Marina, que eu citei, foi uma situação consciente. Né? A pessoa estava consciente. É igual quando a gente tem aquelas ideias na cabeça, que às vezes gera discussões, aquela teimosia, que quer fazer uma coisa e tal. Muitas vezes você está vinculado a mentes que às vezes estão até distantes, lançando pensamento, porque a gente abriu sintonia. Então, às vezes a gente faz algo e acha que é nosso. São os famosos tormentos voluntários, que às vezes a gente abre uma brecha ali e ocasiona. No caso da segunda que eu relatei, não, ela já deu passividade mesmo, então a entidade já manifestou, já deu para ver que tinha entidade ali atuando. A primeira, eu acho que ela estava mais convicta das ideias dela, mas só que o jeito que ela se manifestou, a deselegância que foi, chegou na casa pela primeira vez, no estudo pela primeira vez, e foi assim, do jeito que foi deselegante, deixou passar nitidamente que ela não estava falando por si só, mas ela estava sendo um intérprete de outros. Às vezes, isso a gente não consegue observar. Na verdade, ali na reunião, nós somos ajudados para poder observar, porque senão passava também despercebido. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Olha, Marilinha, se... Respondeu, Marina?
Então tá joia. Aqui, vamos para a outra que eu disse da foto do Divaldo. Aqui num Congresso Espírita Brasileiro. A feição dele tá toda modificada. Aí, doutor Bezerra de Menezes que está dando uma mensagem final. Num estudo que nós vemos na casa, lá eu mostro a filmagem, dá para ver nitidamente. Eu não vou falar que esse seria um processo totalmente inconsciente, não. Mas também não posso afirmar. O Divaldo aqui, com a experiência que tem, quando é semiconsciente, ele consegue registrar a fala do espírito. Quer dizer, o espírito está falando por intermédio dele, mas ele consegue, no estado de vigília, ele consegue lembrar, pelo menos, de parte do que foi dito. Pelo menos de parte do que foi dito, ele consegue lembrar. Agora, quando, no caso aqui de passividade, né, o chamado incorporação, volto a dizer que não é o termo correto, incorporação, mas só para poder ilustrar. Quando é inconsciente, e eu vou mostrar daqui a pouco, quando o médium volta para o estado de vigília, ele não lembra de nada. O espírito pegou a mensagem. Espírito que ocupa o espírito do médium pegou a mensagem. Só que voltando para o corpo físico, ele não lembra de nada. Então, isso eu vou mostrar depois, vocês vão entender o processo, como que funciona. Tá certo? Vou mostrar uma imagem para vocês que eu quero ver se alguém consegue ver aonde que está a diferença das imagens. O personagem é o mesmo, né? É o Chico, dá para todo mundo perceber. Mas vocês conseguem ver alguma coisa de diferente aqui nessas duas imagens? E eu estou retratando aqui um transe inconsciente, por uma psicografia mecânica. Alguém consegue perceber alguma coisa aí? Uma hora com a mão direita, outra hora com a mão esquerda, Fernando. Muito bem, isso mesmo. Então, olha só, ele é destro, né? Vou falar que era não, porque ele continua vivo. Só que em outro plano. Então, aqui ele está psicografando com a mão direita. Aqui, ele está fazendo uma psicografia com a mão esquerda, e não duvido que seja em outro idioma. Então, nessa situação aqui, é uma psicografia estritamente mecânica. O espírito está utilizando a mão. É como se ele emprestasse o corpo, o espírito do Chico afasta do corpo, ainda é o senhor da situação. Ele se afasta, o espírito escreve por ele. E aí, quando ele volta para o corpo, ele não lembra do que escreveu, ele não participa da psicografia. Diferente de uma psicografia consciente. Então, é como se o médium que está psicografando conscientemente, ele vai recebendo a mensagem no seu cérebro e ele vai escrevendo. É como se ele estivesse, como não, ele está sendo inspirado. Então, ele vai recebendo a inspiração. O que acontece com vários poetas, com várias pessoas, podem ser inspirados por coisas elevadas, e infelizmente o que a gente tem visto mais agora é inspiração para coisas deletérias, para as coisas que disseminam as confusões, as discórdias. Tem médio de todo jeito, porque nós já dissemos que a mediunidade é neutra. A questão moral é que vai definir o tipo de assistência que aquele sujeito vai receber. A mediunidade aqui, por exemplo, a psicografia sempre consciente, então, ora ele vai registrar algumas coisas, ora não vai registrar. Agora, no caso da inconsciente, ele não lembra do que foi feito. É uma psicografia mecânica. Então, para poder psicografar como ele fazia, com a letra idêntica da pessoa, com a assinatura, quer dizer, ele não interferia ali. O espírito utilizava de sua mão para poder escrever. Escrevia espelhado, escrevia em outro idioma e assim por diante. Não vou entrar mais em detalhes, não. Eu vi que tem perguntas. Não sei se você pergunta ou se é comentário, Marília. Você pode falar aí? Eu queria fazer só um comentário em relação à pergunta anterior da Marina sobre a participante da reunião que fez os questionamentos para o Luiz. Eu coloquei aí no chat, que é a pergunta. Uai, gente, acho. Não, está aqui. Sim.
que é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações, e a resposta é: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem, que é muitas vezes a pessoa que está recebendo essa interferência aí da espiritualidade que quer às vezes causar alguma polêmica e ela nem percebe que é um pensamento que vem de outra pessoa. Ela acha que aquilo ali são ideias dela e ela leva aquilo ali adiante. Só para colocar aqui a pergunta. Em relação à pergunta que tem aqui, é se nas manifestações inconscientes não tem como o médium filtrar o conteúdo da mensagem. Olha, existe uma situação de fazer a filtragem. Ele vai fazer a filtragem. Quer dizer, o Você abriu médium... o seu áudio? Estou escutando. Sem áudio. A filtragem, Fernando, só um ela... minutinho aí, Fernando. Na verdade, está perguntando aí, não está afirmando. Essa pergunta fui eu que fiz. Eu estou perguntando, não estou afirmando. Sim, uma pergunta. Eu entendi, Leti, que foi uma pergunta. Eu vou mostrar esse quadro aqui e vou responder. Tá? Então, só antes de responder a sua pergunta, eu vou mostrar esse quadro aqui para a gente poder entender como que funciona o processo. Então, aqui nós temos o seguinte. O médium aqui consciente, né? Vamos falar daquele transe consciente. O espírito comunicante aqui, ele vai atuar direto aqui na mente do médium, quer dizer, no perispírito que se encontra bem vinculado ao corpo. Então, é um processo aqui de inspiração. Agora, esse aqui, apesar dele estar no estado de vigília, ele também vai fazer a filtragem. Então, por exemplo, aparece na minha cabeça um pensamento... Está aberto seu fone. Aparece na minha cabeça um pensamento e eu posso falar ou não. Então, se eu não faço a filtragem, porque eu sei que aquilo vai causar polêmica, aquilo às vezes vai gerar uma brincadeira, vai quebrar o padrão da reunião, aquilo chegou à minha mente. Mas aí, então, eu neutralizo. Eu estou consciente daquilo. Estou vinculado ao meu corpo, estou consciente. Então, eu estou fazendo o processo de vigilância, o que deve ser feito. Às vezes eu estou participando de um estudo, aí me vem uma pergunta à cabeça e rapidamente eu falo assim, não, mas eu não posso fazer pergunta desse jeito porque eu vou causar um desconforto ali para o estudo, para a pessoa. Então, eu estou fazendo a filtragem. Mas aqui chega de forma consciente. Na outra situação, nós temos uma mediunidade semiconsciente. Qual que é a diferença? Não sei se vai dar para vocês verem aí. Aqui está mostrando um leve afastamento do perispírito do médium. Ele não se afasta por completo do corpo, mas ele tem um leve afastamento. O comunicante, ele vai atuar aqui, ó, no perispírito, que vai passar as informações para o corpo físico e vai atuar também no centro aqui laríngeo para poder comunicar. Apesar de estar levemente afastado, ele ainda consegue fazer a filtragem. Então, ele consegue, às vezes o espírito comunicante chega muito bravo, muito alterado, quer falar palavrões, etc. O médium já mais preparado, o médium já mais experimentado, ele vai travar aquilo, ele não vai deixar aquilo sair. Por quê? Porque aquilo passa por ele. Nesse momento, ele tem algumas situações de semiconsciência. Por que é semiconsciência? Ele vai lembrar de algumas coisas ou não. Porque ele está levemente afastado do corpo físico. As impressões vão ficar registradas no cérebro do corpo físico. Ao voltar, ali, às vezes ele não consegue acionar aquelas ondas sinápticas que foram executadas. Mas o que não quer dizer que ele deixa o corpo à mercê da utilização do comunicante. Ele ainda é senhor daquela situação. Até aí, está tranquilo? A outra situação aqui, a chamada mediunidade inconsciente. O espírito, ele se afasta bem mais do corpo físico, apesar de se manter ligado ao corpo pelos laços perispirituais, inclusive pelo cordão de prata.
né, que é o cordão fluídico do perispírito. O comunicante aqui, ele já tem mais liberdade para atuar no corpo, é como se o corpo fosse emprestado para ele. Entretanto, o espírito dono do corpo, ele está em vigília. Ele vai cercear as ações do comunicante. E sem falar que nenhuma comunicação mediúnica acontece sem a presença dos mentores e dos benfeitores espirituais, que também estarão do lado. Então, nessa situação inconsciente, o, o médium não vai ficar a Deus dará. Pelo contrário, ele será amparado do mesmo jeito. Para isso, ele tem de ter confiança. Porque se ele tiver medo, se ele não tiver confiança, acontece o que eu disse lá na história. O padrão vibratório dele desce e aí ele perde a conexão com os benfeitores. Por quê? Porque existe uma diferença vibracional que eu vou mostrar. E fica, então, à mercê do comunicante. Isso se dá muito com as mediunidades de provação ou em estado obsessivo, que nós vamos ter a oportunidade de estudar isso bem a fundo mais à frente. Então, nos problemas obsessivos, aí sim, ele praticamente não tem controle. Tanto é que, às vezes, agride, palavrões e assim por diante. Não sei se vocês vão lembrar da história de Chico, o centro lá, Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, era muito frequentado pelas pessoas que queriam ver as mensagens, a psicografia, assim por diante. Até que chegou de Três Marias, três irmãs, totalmente desequilibradas, vítimas de processo obsessivo severo, que chegaram amarradas. Na reunião seguinte, não tinha praticamente ninguém no centro. Então era o Chico e mais alguns. E elas foram tratadas, foram equilibradas e seguiram a vida. Tá? Então, só explicando que, ainda nessa condição de inconsciente, o médium ele tem total condição de cercear aqui a atuação do comunicante se quiser fazer algo ali mais grave. Vou citar um exemplo disso aqui. Na nossa reunião, no Irmão Francisco, é uma médium que ela já não se encontra mais com a gente, porque mudou para outro estado, é, atendia irmãos assim muito difíceis do ponto de vista fluídico, de atendimento, eram entidades realmente é, que davam bastante trabalho para a médium contê-los e assim por diante. E em alguns trabalhos, isso não era muito frequente, mas em alguns trabalhos, ao final do trabalho mediúnico, depois que tinham feito todos os processos de socorro, um espírito com sotaque alemão muito forte se manifestava. Era um dos mentores, ele nunca se identificou, eu também nunca tive coragem de perguntar o nome dele. Mas ele se manifestava nessa médium e ele dava mensagens assim lindíssimas, principalmente do ponto de vista de lavar a cara da gente de forma cristã, de forma muito equilibrada, mas mostrar para todos nós o que não estávamos fazendo, o que precisávamos. E quando a médium voltava a si, ela não lembrava de nada. Aí ela dizia que quando esse espírito se comunicava, ela ficava inconsciente. É claro que ela pegava a mensagem, ela, espírito imortal que estava afastada do corpo, assimilava a mensagem, talvez até melhor do que a gente. Mas quando ela voltava para o corpo, ela não lembrava. Por quê? Porque aquilo não estava registrado no corpo de carne. Ela lembrava espírito. O que ela precisava de fazer, ela ia fazer. Mas ela não conseguia ter a clareza de consciência que nós temos agora no estado de vigília. Por quê? Porque as informações não passaram direto pelo corpo físico, através dela. Gente, eu estou tentando não complicar. Espero ter respondido, Eliette, e espero ter explanado aí acerca da consciente, semiconsciente e inconsciente. Se Norminha quiser contribuir aí, na condição de médium, vai ser muito bem-vindo. Se tiver alguma divergência na minha explicação, também pode ficar tranquilo e pode me corrigir. Dúvidas? Nossa Senhora, a dúvida aqui foi grande. Vamos ver lá. Leia, Marilinha, por favor.
O termo incorporação, presente nas obras de Francisco Cândido Xavier, é explicado no capítulo 9, no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, Incorporação de Ideias, Intercessão de Auras. Então, ela está dando uma dica aí para a gente poder recorrer ao livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, capítulo 9. Norma, obrigado, bacana demais. Eu faço questão de mencionar isso porque cai no senso comum a ideia de incorporar, quer dizer, de entrou no corpo da pessoa, e isso não vai acontecer. Vocês estão vendo até pela imagem aqui que o espírito comunicante, ó, ele vai sempre atuar. No consciente vai acionar o perispírito, mas que está vinculado ao corpo. No semiconsciente, o perispírito do médico está um pouco mais afastado, e no inconsciente, no perispírito também, que está mais distante aqui. Então, a gente usa o termo, quando é uma psicofonia, a gente usa o termo passividade. Mas, fora isso, Eliette deu para explicar? Ficou tranquilo? Maravilha. Então, é o seguinte, gente. Oi, Fernando, ficou sim, bem claro. Obrigada. Nada. Bom, os tipos de transe. Então, isso tem lá de forma bem didática. Nós temos o transe que é espontâneo ou natural. Então, são fenômenos anímicos, a gente já estudou sobre isso, de emancipação da alma. Tem que são ocasionados pelos médios ou pelo processo de sonambulismo. Então, você entra num transe e ali você facilita a emancipação da alma, né, do espírito que está ocupando aquele corpo. Então, esse transe acontece. A gente espera não estar cansando vocês com os casos, não, mas eu acho que os casos eles acabam sendo bem, bem didáticos. Me lembrei aqui, e eu já aprendi isso, que quando eu lembro, na verdade, estão me lembrando. E olha que interessante, só vão me lembrar ao que eu tenho. Então, quando um espírito vai escrever alguma coisa em outro idioma e tal, ele tem que ter aquilo na sua bagagem espiritual. Às vezes ele não conhece aquilo naquela vida presente, mas ele tem aquilo armazenado de existências passadas, aí o espírito consegue acionar. Esse é um tema que a gente vai aprofundar depois. Eu me recordei da minha avó paterna, me dizendo que o meu avô tinha certos fenômenos mediúnicos e que certa feita estavam todos, eu não estava lá, mas estavam todos, os filhos, ela, meu avô, assistindo um programa de televisão. Muitos não vão nem saber que programa que é esse, programa Flávio Cavalcante. Então, os mais novos vão conhecer aí o programa. E nesse programa Flávio Cavalcante, apareceu lá uma senhora que era uma estudiosa da mente, não era espírita, mas era estudiosa da mente e tal, e ela, então, convidou as pessoas a um exercício de concentração, que é o nosso tema mais à frente. E foi induzindo as pessoas a entrar no estado de concentração. De repente, o meu avô mudou completamente, inclusive o tom de voz. E aí ele foi em todos os quartos da casa, então ele estava ali como se estivesse dando um passe, fazendo um descarrego ali, e depois nas pessoas, e utilizando um linguajar de um espírito africano, que a gente chama de preto velho, que são trabalhadores da Umbanda, mas que também trabalham na casa espírita, porque isso aí não faz a diferença. Então, são espíritos que viveram na época da escravidão, trazem uma luz muito grande, trazem uma humildade enorme, e trabalham daquele jeito, humildes, apesar de serem espíritos muitas vezes elevadíssimos, mas para poder nos ensinar todas essas questões. E ali, então, ele foi, deu uma limpeza na casa e depois voltou. E meu avô não lembrou de nada, não lembrou do que tinha acontecido. E aí, na época, eu morria de medo de espírito. Eu falava de espírito comigo, podia saber que eu estava longe. Minha avó contando aqui para mim, o cabelo estava em pé, de medo. Mas o que ela fez? A pessoa foi induzindo ao processo do transe, que é o segundo aqui, que é o transe provocado. Através de uma ação magnética, mas ela foi levando ao processo, ele acabou dando passividade ao irmão que estava lá próximo.
né? Então, acho que é até para despertar as pessoas de falar assim, ô, meu filho, acorda, a vida é muito mais do que isso aqui. É o que a gente às vezes precisa disso, desse eu acorda que a vida não é isso que nós estamos vivendo, não. Isso aqui é uma passagem que vai definir como é que vai ser lá na frente, se vai ser legal ou não. Então, tem o trânsito espontâneo que eu disse, esse é o provocado ou induzido, que pode ser por uma ação magnética, aí entra a hipnose, a sugestibilidade, que foi o que aconteceu, ou pode acontecer por uso de farmacógenos, substâncias químicas, podendo ser lícitas ou ilícitas. Não é muito difícil a gente ver pessoas que estão embriagadas começarem a ter comportamento completamente estereotipado. Não só pelo álcool, mas porque ali o canal de acesso ali mediúnico das entidades afins se torna claro para quem tem experiência, consegue ver nitidamente. E aí, se você entra na situação de discussão, de chamar atenção e tal, o que que você está fazendo? Você está potencializando aquela vibração. Se você faz diferente, se você fica mais tranquilo, se você faz prece, e aí você vai neutralizando. Aí aquele sujeito daqui a pouco está dormindo e vai resolver as coisas em outra freguesia. Tá? Então, são essas situações do trânsito provocado. E tem o trânsito patológico, quer dizer, a alteração de consciência proveniente de uma crise epiléptica, de um TCE, um traumatismo crânioencefálico, de delírio, de outras situações, até no estado de coma. Então, ele perde a consciência ali. Ele entra num transe. Então, quem tem crise epiléptica, geralmente a pessoa volta, ela fica meio bobada, sem saber o que aconteceu, demora um certo tempo para poder recordar. Então, só distinguir aqui são os transes e o mediúnico aqui vai ser o provocado, ou pode ser aquele outro de cima, lá, o espontâneo. Gente, a impressão que eu tenho é que eu estou falando muito. Eu não sei se está dando para poder compreender. Eu, eu coloquei o link do livro que Norma falou, tanto no grupo como aqui, que é, o livro Estudando a Mediunidade do Martins Peralta. Tem também umas perguntas. O que chamamos de dissociação também é um transe? E uma outra pessoa falou assim: fiquei na dúvida sobre a questão do sonâmbulo. A dissociação. A dissociação eu não vou saber responder tecnicamente se se enquadra no processo de transe, não. Aí nós vamos ter que dar uma pesquisada. Aí a universitária aqui, até o finalzinho do estudo aqui, ela já tem a resposta. O sonambulismo, nos estudos que a gente fez, é uma parte de emancipação da alma. Quer dizer, quando você dorme, o seu corpo fica em repouso, você desprende e vai para o plano espiritual. Quando você volta para o corpo, você não tem lembrança clara do que se passou, porque aquelas informações não passaram para o corpo de carne, a não ser que a espiritualidade queira que você lembre, e através de ação magnética, por passes, aquilo vai ficar gravado. Você acorda e lembra nitidamente do que se passou. No caso do sonambulismo, é como se o corpo te acompanhasse. Então, o corpo está no estado de transe, né? Então, está no estado de transe ali, e ele acompanha o espírito, que tem total percepção do que se passa no plano espiritual. O corpo vai acompanhando. Então, existe uma alteração de consciência, no caso do sonambulismo. Então, a consciência está alterada, ele não tem a percepção ali, o corpo não está interferindo naquele processo. A mediunidade sonambúlica. O espírito, sim, ele faz as coisas, mas o corpo ele não funciona como uma interferência. Depois que volta, e o espírito, então, desperta, não tem lembrança do que se passou, porque é como se o corpo tivesse passivo ali, ele não está interferindo, é como se tivesse desligado. Mas em vez do espírito desvincular e deixar o corpo, não, o corpo o acompanha,
E no estudo que nós fizemos, algumas vezes é citado por algumas preocupações que o espírito tem do dia a dia, então é como se o corpo ali fosse acompanhando. Por que é um transe? Porque ele é uma alteração na consciência, ele perde a consciência. Então, eu estou conversando com vocês aqui, eu estou raciocinando, eu estou pensando, eu estou sendo auxiliado e tal. De repente, se eu entro numa ligação um pouco mais profunda com quem me auxilia, e isso não é privilégio meu não, porque vocês também estão sendo auxiliados, até para fazer as perguntas, para poder entender, nós temos anjo de guarda, nós temos mentor, então ninguém está sozinho. E aí, se eu começo a perder a consciência aqui do que está acontecendo, eu já estou entrando num processo de transe aqui mais profundo, eu posso chegar a dar passividade. Não vai acontecer porque eu não tenho essa mediunidade. Estou tentando ilustrar, mas não sei se eu estou sendo claro aí. Tá? Então, o sonambulismo funciona dessa forma. Pois não, pode te ajudar? Eu vou falar aqui em relação à questão da dissociação e transe, porque a dissociação é um fenômeno que eles falam multifacetado, quer dizer, tem várias alterações e pode se manifestar em estados de transe ou amnésia, até estado de múltipla personalidade. Então, existe, inclusive na classificação de doenças psiquiátricas, o transtorno de transe dissociativo e transtorno de transe e possessão. Então, essa questão da dissociação, aqui tem um outro local que comenta que muitas vezes as experiências espirituais, elas podem ser confundidas com sintomas dissociativos e psicóticos. A questão aí, e muitas vezes a gente vê isso sendo comentado nas obras do Manuel Filomeno de Miranda, é a questão dos transtornos, muitas vezes psiquiátricos, eles estarem diretamente, muitas vezes, relacionados a transtornos espirituais também. Inclusive, tem um livro dele que é sobre o estudo de 3 casos do Manuel Filomeno de Miranda, que é nessa abordagem, se são transtornos psiquiátricos ou doenças psiquiátricas ou transtornos espirituais, porque é muito difícil, às vezes, você separar essas duas coisas, falar que é uma coisa só orgânica. Então, a questão da dissociação entra também numa classificação aí de transe e está relacionada a essa descrição da psiquiatria, da identificação de doenças. Gente, resolvido? Tranquilo? Eu achei bom a Marília ter explicado sobre dissociação, porque isso aí passa para vocês a certeza de que a gente não sabe tudo e muito longe estamos disso. Né? O pouco que a gente fala aqui é um pouco de experiência que tem e da preparação da leitura, mas obviamente estamos longe de falar de tudo. Concentração. Então, o mais comum da gente pensar em concentração é pensar assim, não, você esvazia a mente toda. Esvaziamento, eu fico imaginando como é que isso é possível, né? Da gente esvaziar a mente toda, porque nós estamos o tempo todo interagindo, o tempo todo pensando, então não é uma ideia correta, não. Aqui nós vamos trabalhar a ideia de concentração, não vou trabalhar na ideia, uma ideia, bom, a palavra fugiu aqui, perdi a concentração, eu vou trabalhar especificamente dentro da preparação para uma reunião mediúnica. Tá? Não vou trabalhar na vertente do yoga, não vou trabalhar na vertente da meditação, nada disso. Então, vai ser bem simplesinho, mas espero conseguir dar o recado aqui bem simplesinho. Está falando o seguinte aqui, isso aqui é a Terezinha Oliveira que fala, e eu gosto muito, ela é bem didática e bem direta. Fala assim, concentração é o ato pelo qual fechamos as portas da mente ao exterior e orientamos nossa atividade interiormente para determinado objetivo. Então, quando a gente vai concentrar em algo, por exemplo, na leitura, a tentativa que se faz é de você neutralizar as influências externas, barulho, o filho que às vezes aparece aqui e chama, pai, aí eu olho assim, já desconcentrei, já perdi. Então, a gente tentar fechar esse tipo de interferência externa para poder manter o foco daquilo que está sendo buscado. Então, a ideia de concentração é essa. Mas como que isso vai funcionar dentro de uma reunião?
dentro da casa espírita, dentro do passe, como que nós vamos procurar essa concentração? Né? Então, aqui fala que é o ato da gente tentar neutralizar, desculpe, as interferências externas. E aí tem um ponto interessante que não aparece aqui. Neutralizar essas interferências externas, principalmente as que vêm em pensamento. Quer dizer, não é o barulho, as coisas que aguçam os nossos sentidos, mas especificamente a que chega no nosso campo mental. As ideias erradas, não, fulano está antipático demais, não, Beltrano, não sei o que. Então, são essas coisas que nós vamos captando e que a concentração ela vai nos ensinar a tirar isso da nossa mente e focar no que precisa ser focado. No caso, a caridade, o amor, a tolerância, o desejo de servir. Então, esse é o ensinamento. Continuando, ela diz, ela é muito importante no trabalho mediúnico para alcançar a comunhão com o plano espiritual, individual ou coletivamente. Quando nós entramos na casa espírita, no caso de trabalhadores, principalmente quando vamos para dias de reunião pública, nós temos que entrar conscientes que estamos em trabalho. Se eu não vou falar na frente, se eu não vou coordenar a reunião, se eu não vou dar o passe, mesmo assim eu estou em trabalho. Trabalho por quê? Porque nós temos toda uma estrutura vibracional que precisa ser mantida. Então nós vamos ser médiuns de sustentação. Sustentar o quê? O padrão elevado. Para isso eu tenho que me concentrar em boas ideias, me concentrar no otimismo, na alegria, receber as pessoas, mas sem entrar naquelas conversas que vão caminhar para a maledicência, para a vulgaridade, para situações em que, às vezes, sem querer, a gente entra naquilo, porque nós estamos habituados o dia a dia de conversar com pessoas, de ver coisas, informações. Então, isso é um trabalho de limpeza mental, da gente buscar o pensamento mais elevado. Eu vou dar o passe, eu tenho que estar concentrado, eu tenho que estar preparado, eu vou fazer a palestra, e assim funciona. Então, essa é a busca da concentração. Infelizmente, durante o nosso dia a dia, a gente tem várias situações que acontecem com a gente que às vezes nos tiram esse foco do pensamento mais elevado, do pensamento mais equilibrado. Eu não sei se Léo está presente aí, para ele poder confirmar, mas eu acho que foi ele que fez, um comentário de uma história que foi contada na reunião, que foi na reunião pública, de um senhor que, participando da campanha do Quilo, chegou numa casa para poder pedir alimento e a senhora, reunião pública tinha passado. Foi o Léo que contou esse caso. E aí a senhora, incomodada por ser espírita, foi e escarrou no rosto do senhor. E ele, então, vira para ela e fala assim, bom, a minha parte a senhora já deu, mas e para os pobres? O que a senhora tem? Aí Léo falou na reunião, né? Falou assim, mas da onde que a gente ia ter uma situação para fazer um trem desse e tal? Então, quer dizer, ali ele estava bem concentrado no propósito do trabalho, de campanha do quilo, que é de bater de porta em porta e pedir. Mas bater na porta das outras pessoas não quer dizer que todo mundo vai te dar. Não quer dizer que você vai ser bem recebido, não quer dizer que todo mundo vai te receber sorrindo, todo mundo vai ser compreensivo. Quem já participou de campanha do quilo sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, esse é o trabalho. A concentração é mais do que isso. Então, é mais do que você simplesmente neutralizar as influências externas. A concentração é a gente buscar o caminho de melhor servir, de viver melhor os ensinamentos do Cristo. E esse é um trabalho diário, é um trabalho de limpeza mental, porque volta e meia nós estamos sendo bombardeados por uma série de outras coisas que tentam nos desvirtuar e nos desencorajar. Vamos avançar aqui, gente, o horário está... Tá. Tem uma pergunta: as pessoas que ficam à mesa durante a reunião pública estão lá para manter a vibração? Também, não só as que estão sentadas à mesa, às vezes, realmente quem senta à mesa é quem vai coordenar a reunião e os palestrantes, mas os trabalhadores da casa que estão assistindo à reunião.
Então, os que estão assistindo a reunião, a gente não pode ficar na reunião, quer dizer, não pode é um termo que a gente não deve usar. Então, eu não falei isso, tá? Não é recomendado que a gente vá para a reunião pública e que a gente fique fazendo outras coisas ali durante a reunião, se a gente deve ficar lá assistindo a explanação, porque é para nós também. E concentrados, vibrando, para que o palestrante consiga dar o seu recado, ou para que ele não atrapalhe o recado que vai ser dado, para que a preparação da sala de paz seja feita a contento pela espiritualidade. Eu vou mostrar depois aqui, vocês vão ver a ligação mental da corrente. Isso é o nosso trabalho. Uma coisa importante que a gente precisa ter consciência, nós temos um compromisso, somos voluntários, mas nós temos um compromisso. Às vezes eu falto à reunião pelos motivos mais banais. Ah, não estou disposto, não vou. Tá. Aquilo é necessário para nós. Né? O trabalho não vai deixar de acontecer se a gente não for, mas é um compromisso que nós assumimos. Então, a gente tem que ter essa visão. Na evangelização, a mesma coisa, o horário de chegar, o horário de começar, a oração, assistência às crianças, porque quem está sendo evangelizado? Encarnados e desencarnados. Nós também estamos sendo evangelizados. Na mocidade, as outras tarefas que acontecem, a campanha do quilo, às vezes a visita ao hospital, as músicas que são cantadas, visita aos idosos. Então, são várias situações que nós estamos em trabalho, temos que ter consciência disso. Estamos em trabalho. Uma boa concentração não se improvisa, pois é o resultado de pensamento e da vontade bem exercitados usualmente. Para chegar a um bom nível de concentração é recomendável. Vocês vão ver que vai resumir o que eu falei anteriormente. Cultivar bons hábitos, leituras e diversões sadias, porque isso vai formando o nosso dia a dia. Evitar leituras, filmes ou programas de teor negativo, fúteis, imorais, deprimentes. Isso é o que mais acontece. A nossa casa hoje já chega de forma tranquila pela televisão, já não existe mais censura, são informações, são casos que contam, são situações que vão nos puxando para baixo, deprimentes, isso chega no WhatsApp. O que que faz? A gente já tem dificuldade para manter um padrão vibratório mais elevado. A gente já tem dificuldade para poder se manter equilibrado. Aí, de repente, você é bombardeado com tudo isso, o que que você faz? Você vai lá para baixo. Então, a busca dessa concentração, do evangelho que se pede no trabalho, principalmente na reunião mediúnica, é de ter a casa mental equilibrada. Porque a nossa casa mental equilibrada vai produzir energia que vai atuar no fluido cósmico universal, produzindo o quê? Vibrações de teor equilibrado, que vai ser utilizado pela espiritualidade em benefício dos irmãos desequilibrados, que precisam ser assistidos. Então, a reunião pública, padrão elevado, para quê? Para garantir a vibração do ambiente, para que os encarnados e desencarnados que chegam em desequilíbrio sejam equilibrados e saiam dali muito melhores do que quando chegaram. Então, esse é o grande objetivo. Exercitar constantemente os bons sentimentos, a alegria e a fé. Gente, nós não conseguimos mudar o fluido espiritual ao nosso entorno se os nossos sentimentos não forem verdadeiros. Ou melhor, nós mudamos, né? Mudamos para um teor mais baixo. Mas mudar de forma a contagiar as pessoas ao nosso entorno, a nos sentirmos melhores, só se a gente se esforçar para ter esse tipo de sentimento. Não existe santos aqui. Nós estamos num mundo de provas e expiações, querendo avançar para a regeneração. Mas o nosso esforço contínuo para manter um padrão de equilíbrio, isso vai contar. É o que nós precisamos buscar. É o que a doutrina nos ensina. É o que o evangelho nos mostra. Então, quando nós chegamos na casa espírita, pela dor, como eu já disse várias vezes, não adianta só o passe, não adianta só a água fluidificada, não adianta socorrer os espíritos que nos obsidiam. Se nós não conseguimos nos modificar por intermédio do evangelho, aquele espírito é tirado e outros chegam em pior condição. Então, a grande proposta
é a evangelização. Por quê? Porque aí nós vamos nos modificando. Nos modificando, nós vamos nos tornando acessíveis aos nossos amigos espirituais que se encontram à nossa frente, que a nossa vibração casa com a deles, e vamos nos distanciando da influência daqueles que querem nos puxar sempre para baixo. E chegará um ponto que nós vamos estender as mãos para puxar esses irmãos para cima também. Então, essa é a proposta do Cristo. E o Evangelho é para cada um de nós. Tá? Não adianta a gente pensar que o Evangelho é para o meu irmão, para minha esposa, para o meu marido. Não, é para cada um de nós. Cada um de nós se mudando, o outro vai mudar também na hora dele. Perguntas aí? Não. Vigiando os pensamentos. É a chamada concentração. Então, vamos ver como é que funciona aqui. Vamos ver se o tempo vai permitir. Acho que vai. Vou mostrar aqui só para a gente poder entender rapidamente. Vamos imaginar que aqui nós temos, são espíritos diferentes aqui, e aqui, apesar da imagem ser igual, mas vamos considerar que são médiuns diferentes, tá? Só para a gente poder entender. O espírito aqui elevado vai ser o mesmo. Então, na situação de cima, o espírito em desequilíbrio, ele lança a sua onda de pensamento, que vai estabelecer sintonia com a onda do médium, que também vibra na mesma situação. É chamada aqui de uma onda média, bem própria aqui de nós que estamos na Terra. O benfeitor, que já vibra numa onda diferente, uma onda curta, própria dos espíritos mais elevados, ele tenta auxiliar o médium, mas vocês percebem que o teor vibracional aqui está diferente? Aí recordem lá do caso que eu contei, do espírito que falava assim, vocês estão morrendo de medo de mim, e estava todo mundo lá assim, realmente com medo. A espiritualidade que estava presente estava tentando intuir, dizendo, não, aplica um passe nele, aplica um passe dispersivo no médium, faz isso, mas não conseguia ter acesso. Por quê? Porque a onda de pensamento dos que estavam na sala não casava com a onda de pensamento que vinha da espiritualidade. Aí não tinha a chamada sintonia. No caso de baixo aqui, o espírito tenta, de todas as formas aqui, emitir o seu pensamento. Entretanto, o médium ele está numa outra faixa vibratória, que não casa com essa influência do espírito. Então, o espírito aqui, ele não vai ter acesso. Não quer dizer que essa influência não possa chegar à mente dele, mas chega e ele, não, bobagem, isso aí não. E ele já dispersa aquilo. E ele está em sintonia com quem? Com o irmão. Então, às vezes, você vai numa reunião pública, e eu vou mostrar uma foto aqui, você sai emocionado, você chora na reunião, você sai renovado. Às vezes, o que está do seu lado fala, não gostei muito, não. Fiquei palestrando sem graça. Não. Quer dizer, por que ele não gostou? Ele não gostou porque ele não conseguiu pegar a sintonia do ambiente. Ele estava em outra faixa vibratória, às vezes preocupado com o que ficou em casa, às vezes preocupado com o que ele tem que fazer no dia seguinte, às vezes preocupado com várias coisas. Como eu disse na prece inicial, que se repetem todos os dias e nós não conseguimos sair delas. Então, aqui mostra. Então, a concentração aqui desse médium seria para limpar a casa mental e estabelecer pensamento mais elevado. Pensamento de amor, pensamento de caridade, pensamento de auxílio, de alegria de poder servir, de poder aprender. O que acontece com a faixa dele? A faixa vibratória se eleva. Ele estabelece sintonia com os benfeitores. Tem pessoas paupérrimas, pessoas doentes, pessoas acamadas, pessoas sem membros, mas que transmitem uma coragem, uma alegria surreal. Por quê? Estão vinculadas a uma faixa vibratória elevada. Existem aqueles que têm tudo e algo mais e vivem em profunda tristeza. E para nossa tristeza, alguns desses acabam tirando até a própria vida. Por quê? Porque não conseguem elevar a sua faixa vibratória. Estão sintonizados com situações deletérias. Gente, Marília já me deu um puxão de orelha aqui por do horário, mas eu acho que vai dar certo. Norminha, você vai rezando por aí, viu? Para poder conseguir a gente chegar no fim aqui. Mostrando aqui, aí eu estou pegando o que a Marília falou lá do projeto Imagem, que é fantástico. Esses fiozinhos aqui, ó, que estão saindo aqui,
são das pessoas que estão extremamente concentradas na reunião, estão ligadas, estão doando, estão auxiliando. E outros aqui certamente vão ser aqueles que vão sair de lá, a reunião foi muito boa não, viu? Palestrante, eu não gostei não. Gostei do ambiente não, estava calor demais, tinha pernilongo, um monte de coisa. Quer dizer, perdeu o auge da festa, não conseguiram se concentrar na mensagem, não conseguiram se concentrar no propósito ali. Uma pessoa comentou aqui que a primeira vez que foi a uma reunião chorou o tempo todo. Fiquei com vergonha, mas não consegui parar de chorar. Eu acho que essa pessoa que falou deve ser médium, né? Assim, mais ostensiva, porque pegou mesmo a essência da reunião. Muito bem. Olha, no dia da reunião mediúnica, tá? Fazer o uso constante da prece. Por quê? Para não deixar o padrão cair. Então, fazer o uso da prece você pode fazer até andando, mentalmente, pensando, oh meu Deus, fortaleça aqui, me ajude a vigiar os pensamentos. É aquele momento que você se mantém conectado. E então, conectado lá em cima, você não está conectado aqui embaixo. Seu pensamento está sendo preparado para o trabalho da noite. Ter em mente o trabalho espiritual que fará parte naquele dia, quer dizer, é compromisso que eu disse para vocês. Compromisso, nós não podemos nos furtar o compromisso. Ah, não vou, hoje não, vai passar um jogo, quero ver tal coisa. Aquilo ali é importantíssimo para nós. Precisamos honrar o compromisso. Isso é importantíssimo, ter compromisso. Evitar emoções violentas, atritos, contrariedades e discussões. Quando eu vi contrariedade, eu falei assim, como é que a gente vai evitar contrariedade? Aí veio a resposta no final da leitura, com paciência e humildade. Porque se a gente imagina que em dia de reunião mediúnica, principalmente se for de desobsessão, vai caminhar tudo às mil maravilhas, então você não conhece o processo. Mas vai caminhar tudo para quê? Para que você exercite a paciência e a humildade. E aí você aprenda. E aprendendo, você se fortalece. Fortalecendo, você consegue lidar melhor com as situações. E aí eu poderia até acrescentar a vigilância aqui também. Então, evitar emoções violentas, que às vezes a gente procura por conta própria. Por impaciência, ou às vezes por orgulho ferido, uma coisa é falada, a gente já entra em atrito, já entra em discussão, aí acabou. Você vai chegar na reunião, seu padrão está lá embaixo, e você vai interferir no processo como um todo. Cultivar o equilíbrio físico e espiritual. Cultivar o equilíbrio físico é importante. A saúde, o sono, a boa alimentação, sem sobrecarregar o organismo. E mais importante ainda, o equilíbrio espiritual. Alegria, o otimismo, o bom ânimo, o desejo de servir, a fé e, sobretudo, o amor. Aí que alimentar-se de forma frugal, bebida e cigarro, nem pensar. Eu não consigo. Então, dá um tempinho da reunião, frequenta a reunião pública, os estudos, até você conseguir se libertar disso. Por quê? Porque isso danifica o corpo físico e, obviamente, a estrutura perispiritual. Tanto é que a gente tem relatos das pessoas que, às vezes, fazem uso de álcool e cigarro com muita frequência, desencarnam na condição de suicidas involuntários. Não tiveram a intenção de tirar a própria vida, mas de forma involuntária foram minando a estrutura física e espiritual. Prova disso ali tem André Luiz, dá para mostrar a questão de outros excessos que ele cometia. Tem pergunta aí, Marilinha? Não, é um comentário. Tá. Como trabalhador em dia de reunião pública, procuro manter essa vibração em sintonia de harmonia espiritual, compromisso. Perfeito, isso aí. Isso aqui, gente, depois quando a gente for falar da reunião especificamente, eu vou destrinchar mais. Mas só mostrando aqui que na hora da reunião, para ajudar na concentração, a questão de higienizado, não vai com roupa apertada, nem sapato apertado, perfume forte, tal, porque isso tudo vai dispersar. Vão ser fatores externos ali que vão acionar os sentidos e vai dificultar. Então, você vai para uma reunião, você precisa se concentrar, vibrar em amor, pensar em sentimentos de caridade. Seu sapato está apertadíssimo, está te machucando, você está com a roupa super apertada, a pessoa que está do seu lado está com um perfume que você está com alergia. Isso complica o processo.
Procurar sentar de forma cômoda, de forma tranquila, uma cadeira. Não pode ser muito confortável, porque senão o sujeito vai ser levado ao sono rapidamente, mas também não pode ser aquela que acaba com as costas do cristão. Então, procura um ambiente simples, porém confortável. Dentro do possível, se manter distante dos estímulos externos, som, luz, e às vezes nas reuniões a gente mantém a luz ou um ambiente mais de penumbra, uma luz muito suave, para poder ajudar no processo de concentração, né? Não é que tem que ser assim, não. O mais importante aqui, serenar o íntimo, então procurar se desvincular das preocupações. Não adianta, a preocupação vai te acompanhar depois, então na hora da reunião você tenta desvincular daquilo ali, para que a coisa caminhe tranquila. Deixei meu filho em casa, então deixou nos cuidados de Jesus. Está amparado, está tudo certinho, então vamos lá para a reunião, depois você vai voltar e vai estar bem melhor. Eu tenho trabalho para poder fazer, então desvincula do trabalho, aí você vai para a reunião, depois você vai voltar, você vai ver que você vai conseguir desenrolar o negócio muito mais rápido. Então são situações assim. O sentimento fraterno, ele deve existir o tempo todo entre os participantes. Daí eu volto a dizer, porque a gente não deve colocar numa reunião pessoas que a gente não conhece, pessoas que não têm afinidade. Ela tem que criar afinidade com o grupo, finalidade no trabalho, para depois fazer parte desse tipo de reunião. Reunião mediúnica, tá? Não é reunião pública, não. Porque se você coloca uma pessoa que não tem afinidade, até o pensamento ali vai ser divergente. Você não vai conseguir formar uma corrente coesa de pensamento, o que é necessário para o trabalho. E buscar sempre a oração e a sintonia com os espíritos superiores. Bom, aqui a Terezinha Oliveira, ela arrematando aqui, que com a concentração, pouco a pouco, as pessoas vão se acalmando, as inquietudes vão acabando, a agitação passa, e aí começa então a liberar fluidos e energias positivas. E que as mentes desses encarnados e desencarnados vão estabelecer uma união, num único sentido. Isso é chamado de criar a corrente mediúnica. Então nós vamos nos acalmando, nos aquietando, vamos produzindo pensamentos elevados, e nós vamos estabelecendo sintonia com a espiritualidade. Quando isso está feito, criou-se então a corrente. Ela fala assim: quando a conjugação atinge o nível necessário, estabeleceu-se a ligação entre o céu e a terra, num sublime fluxo de forças fluídicas. Vou mostrar aqui essa imagem, ela é bem nítida mesmo aqui, ó. Então, estão as pessoas aqui, essa é uma reunião mediúnica, esses que estão de fora aqui são desencarnados, não se usa mais essas pessoas aqui no suporte, elas fazem parte da mesma, pode ser por falta de espaço, e aqui nós temos as pessoas, olha, cada ponto de luz aqui está mostrando que elas já estão sintonizadas, o que cria uma corrente espiritual, casada com os benfeitores que estão aqui, porque o ambiente tem de ser mantido em teor elevado, porque vão receber espíritos com muito sofrimento, e eles vão ser beneficiados. Se não tiver essa corrente aqui, e os espíritos chegarem em muito sofrimento, aí o negócio vira uma confusão danada, porque não neutraliza a ação deles, pelo contrário, as pessoas saem de lá passando mal e assim por diante, o que não acontece. Essa senhora de azul aqui, ó, é uma média de passividade. Então nós vamos ver essa outra aqui, ó. Tá? Então, mostrando mais de perto aquela senhora e os outros médios. Vocês estão vendo os feixes de luz aqui, ó. E aí, então, a entidade será levada para que essa médium o receba através da sintonia. E aqui, ó. Vocês já viram, isso aqui a Marília já mostrou. Então, ela provavelmente está num processo aqui inconsciente, pela feição que é demonstrada aqui, a entidade está falando por ela, mas ela está contendo a entidade. Ela não está deixando a entidade dar murro na mesa, a entidade falar palavrão, etc. Mas ela está exteriorizando na sua feição toda a raiva que esse espírito traz. Aí o dirigente, que no caso aqui também é o doutrinador, ele levanta para poder conversar com esse espírito, está sendo auxiliado por esse mentor. Então, as ideias que vão chegar na cabeça dele estão sendo utilizadas pelo mentor, que sabe da história do assistido. E isso vai sendo conversado. Nesse instante, ele está tendo contato com o campo fluídico dessa médium, o que vai
beneficiá-lo muito no processo. Eu pulei aqui, mas isso aqui é só completando o que eu já tinha dito para vocês, tá? Vai ficar lá na apresentação que o Bruno disponibiliza. O tempo dá ainda, Marilene? Então dá tempo aqui, ó. Então, para a gente poder arrematar, vai falar o seguinte: aberta a reunião, o ambiente fluídico precisará ser mantido, sustentado em todo o decorrer do trabalho. Concentração. Para tanto, cada participante deve cuidar de estar sempre concentrado nos objetivos da reunião, auxiliar, acolher, amar, praticar a caridade e aprender. Então, esses são os objetivos. É claro que tem muitos outros, né? Eu só citei esse aqui. Orar e doar vibrações, quer em favor dos companheiros do grupo, quer em apoio ao trabalho dos bons espíritos, quer em socorro às entidades espirituais necessitadas. Então, ali você vai ter o médio de passividade, você vai ter os doutrinadores, o passista, e os outros estão na sustentação. Pensamento concentrado, vibrando em bons pensamentos, vibrando em amor, pedindo por aquele que se comunica, que está sofrendo, pedindo por aquele que o recebe. Então, esse é o papel. Ao final da reunião, depois que todos foram assistidos, o mentor comparece, sempre deixa uma mensagem de otimismo para todos. Nesse instante, cada um está sendo beneficiado por passes espirituais e saímos de lá 1000 vezes melhores do que quando chegamos. Às vezes saímos desgastados, cansados, mas nada que uma noite de sono não recupere. Então, esse é o processo nessa reunião. Perguntas? Escrever durante reuniões públicas sobre o assunto abordado e registrar conclusões pode não ser recomendado? Mensagens podem ser recebidas por esse meio? Está falando das pessoas que ficam fazendo anotações, como se fosse um estudo? Isso, na reunião pública. Assim, eu vou emitir a minha opinião, tá? Agora é a opinião do Fernando. Eu entendo a reunião pública, assim como algumas palestras, e o Divaldo ele faz isso com muito brilhantismo, Raul Teixeira também. Eu entendo ela em 3 pontos. O primeiro ponto, que é o ponto de esclarecimento da mensagem. O segundo ponto é quando dá uma descontraída. Então, às vezes, tem algumas brincadeiras, sem perder o teor. E depois a finalização, que é a finalização que eleva o padrão daquela reunião, onde as pessoas se emocionam e sempre arremata daquela forma. Então, assistam as palestras de volta, vocês vão ver como é que funciona. Ele dá um panorama ilustrativo, histórico, evangélico no início, que está todo mundo concentrado, depois ele dá uma quebra, conta um caso, dá uma desconcentrada nas pessoas, porque ninguém resiste muito tempo de cadeira, e ele arremata com uma proposta evangélica que emociona, para levar o padrão vibratório. Se você quiser anotar algumas coisas ali, desculpa, eu não vejo problema, às vezes até no esquema de aula. Agora, eu não consigo conceber, às vezes, reuniões públicas quando as pessoas fazem como se fosse uma reunião de estudo, com projeção, com filmagem, com aquilo. Ali não é uma reunião de estudo, como nós estamos fazendo. É uma reunião de explanação do Evangelho, que tem de ter, na minha opinião, volto a dizer, pelo menos o fechamento da reunião com um padrão elevado, onde as pessoas se emocionam, onde as pessoas vão fazer uma introspecção, onde elas vão refletir na proposta. Então, se você quiser anotar, se quiser, não tem problema, mas eu acho que isso cabe mais numa reunião de estudos. Então, aí você anota tudo, você chega em casa, você lê, você estuda, você vê livro e tal. A reunião pública, ela tem um outro propósito, na minha opinião. A pergunta aqui é se mensagens podem ser recebidas por esse meio, que eu entendi que a pessoa está Psicografia. fazendo alguma anotação, está escrevendo e de repente acontece o fenômeno de psicografia. Pode acontecer, mas não acho que não vai ser regra. Até porque a reunião ali, a espiritualidade, vai formar a assistência. Então não vai deixar isso acontecer, a não ser que a pessoa que esteja ali esteja num processo mais de desequilíbrio. Tem algumas reuniões que elas acontecem e a psicografia acontece, mas eles são médios que às vezes ficam à mesa fazendo ali a psicografia.
Vocês me perdoem se eu respondi errado a pergunta. Eu acho que a questão era mais nesse sentido da psicografia mesmo, dela acontecer. Mas aí depende do que é determinado para aquela reunião. Tem reuniões que tem isso dentro da rotina delas, não seria problema. Gente, tranquilo. Finalizamos com essa fala do Divaldo. O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Agradeço demais. O tempo já deu. Espero que tenha conseguido explicar. Espero que não tenha cansado vocês com tanto caso. Mas eu acho que descontrai um pouco mais, o tempo passa mais rápido. E as informações acabam aderindo um pouco mais. É isso aí, Marilinha. O pessoal está aqui agora no chat só agradecendo mesmo o estudo, e foi realmente muito proveitoso. A gente vai caminhando aí nesse estudo, cada dia aprendendo um pouco mais, e eu espero que, não sei marcar data com esse ano ainda de incertezas, mas que em breve a gente possa compor aí com os participantes desse grupo uma reunião de desenvolvimento mediúnico, porque está todo mundo tão empenhado no estudo, eu acho que vai todo mundo merecer essa oportunidade nesse trabalho aí, independente da sensibilidade de cada um, que seria para desenvolver mesmo na reunião. Vamos encerrar, então. Você quer falar mais alguma coisa? Oi? O Luiz Fernando. Fernando pediu para te lembrar que o tema semana que vem será ministrado por você. Qualquer dúvida, para você poder falar com ele. Ok? Tranquilo. Sem Então, problemas. tá. Compromisso fechado. Então, Isso aí. então, vamos fazer a prece para a gente poder encerrar mais esse estudo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer nesse momento. Querido amigo Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade que coloca em nossos caminhos para que possamos aprender um pouco mais da doutrina dos Espíritos, para que possamos compreender melhor as leis de Deus, nosso Pai, que rege esse nosso universo, e que possamos, mestre amigo, com essa oportunidade que nos oferece, crescer em compreensão, em amor, em humildade, em perdão, e que possamos, nos modificando, levar também essa energia, essa mudança, essa proposta nova de vida a todos que nos cercam. Sabemos que não vivemos isolados neste mundo, somos todos uma grande família e devemos buscar essa harmonia e esse crescimento em conjunto. Que sejamos pequenas ferramentas, mestre, nessa engrenagem de evolução deste nosso planeta. Que jamais nos esqueçamos do que nos destinaste, das nossas tarefas, do trabalho que devemos executar em nós mesmos e ao nosso redor, pois levaremos daqui aquilo que fizermos dessa jornada, aquilo que construirmos de verdadeiro dentro de nós. Isso é que contará nos dias que se seguem e na nossa jornada de retorno ao mundo espiritual. Que sejamos vitoriosos, mestre, que sejamos todos ditosos ao partir, levando em nossos braços as obras produzidas, não no mundo material, mas na esfera dos espíritos. Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos uma boa noite em tranquilidade, que possamos refletir sobre tudo que aprendemos aqui hoje, ao longo desta semana. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, obrigada, Seja. gente, pela participação, pela Obrigada. colaboração, pela oportunidade de estar com vocês. Abraço para você, gente. Até Obrigado, semana que gente. vem. Abraço. Deus Boa noite. quiser. Obrigada, boa noite. Nós que agradecemos. Boa noite. Maravilhosa reunião. Deus abençoe. Muito bom. Muito bom Amém. mesmo. Gratidão. Amém, Nídia. Com Deus.
Obrigada. Com Deus. Ó, o pessoal da Bahia, sugestão para esse final de semana é Vatapá, viu? Boa noite. Tá bom. Vou pedir para amanhã fazer. Uma acarajézinha, vatapá, Não, uma banana. acarajé é semana que vem. Já foi água de coco, cocada, cuscuz, Agora agora o o vatapá. vatapá. Ah, então tá. Boa noite, fique com Boa Deus. noite, com Deus, viu? Um abraço para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Ronaldinho, abraço para você, meu filho. Feliz de te ver na nossa reunião. Boa noite, Bruno. Vou corrigir aqui, eu ia falar no final da reunião, essa aula é a de número 11 mesmo, Norma colocou no chat e ela tinha razão. Então, a próxima vai ser a aula 12, ok? Abraço, fique com Deus.